Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa LESP Conecta. Olha, o tema por aqui hoje vai ajudar muita gente. Como os pais podem ajudar as crianças e adolescentes na volta às aulas durante a pandemia? Bom, para conversar com a gente, eu recebo o Lucas Fonseca, que é pedagogo e gestor educacional. Seja bem-vindo. Ei, Priscila, é uma honra estar aqui com você. Prazer é nosso. Lucas, e aí, né? As crianças começaram a voltar às aulas, né? Algumas já da rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual, já retornaram. Algumas escolas particulares retornaram um pouquinho antes, outras começam agora. E aí, como funciona? Principalmente que as salas estão divididas, não é todo dia que o aluno pode ir para a escola. Exatamente, Priscila. Eu sempre tenho dito que a grande oportunidade que nós temos nessa conjuntura, né, da pandemia, do retorno às aulas, é perceber a capacidade que o brasileiro tem de lidar com a adversidade. Ou seja, a morosidade nas informações, o excesso de informação ou a falta dele tem criado esse monte de questionamento de como que vai ser esse retorno às aulas, né? Como os alunos vão se portar, qual a participação dos pais, como que nós, professores, precisamos nos portar também. Então, para a gente começar aqui, talvez o grande momento de reflexão é entender o quanto que nós estamos preparados ou precisamos preparar ainda mais para lidar com a adversidade. Até porque para a pandemia também ninguém estava pronto, né? Ninguém imaginava que nós fôssemos viver o isolamento social. E a educação vem em pauta agora como uma oportunidade de trazer a educação como prioridade e, de fato, superar essa adversidade aí. Aí, no primeiro momento, os professores precisaram se adaptar, né, às escolas, ao ensino remoto, e foi um grande desafio, né? E agora tem um novo desafio, que é trabalhar de uma forma híbrida também, porque alguns alunos não vão poder voltar às aulas. E aí, como que vocês estão se adaptando a isso? E é muito importante, quando você falou da educação remota, Priscila, a importância de nós olharmos para a educação com essas diferenças mesmo. Alguém uma vez comentou assim, mas o aluno que não tem acesso à internet, ele foi prejudicado na educação remota. O aluno que não tem acesso à internet, ele já estava prejudicado antes. A pandemia só evidenciou isso. Então, essa forma da educação híbrida agora, de como que nós vamos lidar com as diferenças, já deveria ter sido pauta antes dessa situação que nós estamos vivendo. O aluno, de qualquer forma, ele precisa ser tratado de forma diferente. Uma educação pautada na sua realidade, uma educação pautada naquela situação que o aluno se encontra. Se ele tem acesso ou não à tecnologia, se ele tem mais habilidade ou não de lidar com isso. E aí, Priscila, vem uma grande reflexão para nós, educadores. O professor sempre foi pautado pelo seu conhecimento, pela sua grade curricular, a capacidade didática que ele tem em sala de aula. Hoje, nós, professores, somos cobrados também pela nossa performance. Como que nós estamos olhando para esses alunos? Como que nós estamos lidando com essa educação que precisa ser tratada de forma diferenciada, adaptada à realidade do aluno? Então, vendo como ponto positivo, talvez seja esse o nosso maior aprendizado. A educação, ela não é o melhor caminho, ela é o único caminho. E o único caminho pela educação é olhar para as diferenças, não somente diferenças sociais, etc. e tal, é diferenças de realidade. Cada aluno tem uma história, cada aluno tem uma realidade. E a pandemia nos força a enxergar e criar solução para isso. É que os alunos já estavam ali integrados com a tecnologia e que também já era um desafio para os professores, né, se adaptar então a essa nova realidade, a essa nova linguagem e transformar, assim como o senhor falou, de né, um conteúdo que fosse mais atrativo até para esse novo aluno. Aí o professor foi obrigado a entrar no mundo do aluno, né? Foi um desafio muito grande, vocês perceberam essa dificuldade? Como foi essa adaptação? Um desafio muito grande, Priscila. Por exemplo, um professor hoje ele precisa ter habilidade de lidar com a câmera, ele precisa transmitir o conhecimento a partir da educação digital. E a educação digital traz uma provocação ainda maior para nós, professores, porque prender a atenção de um aluno na sala de aula já é um desafio. Porque nem sempre o conteúdo que nós levamos para a sala de aula é aquela novidade para o aluno mais. Hoje, com a tecnologia, o aluno talvez já viu aquilo, já pesquisou na internet, já até teve acesso àquela informação. Aí que vem o desafio.
Como atrair a atenção do aluno na educação digital? Uma vez que o aluno fica muito mais vulnerável, a chance dele se concentrar é muito maior. Então, por isso que eu falo que o professor hoje, nós professores, eu que sou da educação também, a gente precisa pautar muito na nossa performance. Como que eu vou atrair o aluno para a sala de aula digital? E aí vem uma grande dica que eu trago, é levar o aluno, despertar no aluno o interesse pela educação. Não existe mais, Priscila, educação profissão de sucesso. Existe profissional de sucesso. E todo profissional de sucesso, ele precisa estar pautado por esse interesse da educação e perceber a educação como evolução. E aí cabe a nós, professores, despertarmos esse interesse nos alunos. Eu acredito que no comecinho, né, logo naquele momento de adaptação, os alunos também tiveram dificuldade, né, de passar horas ali em frente à telinha, prestando atenção naquilo que o professor falava, mas também teve a adaptação dos professores, trazendo conteúdo mais atraente, vídeos, áudios, animação. Então, eu acredito que foi ali um processo de aprendizado mútuo, né. E o que eu percebo é que muitos alunos acabaram aprendendo muito mais nesse método remoto, no sentido de aprender o conteúdo, né, segurar o conteúdo, até por não ter o barulho externo, né, das outras crianças falando, as distrações. Isso foi percebido, no geral, ou não? As crianças ainda, claro que elas precisam estar em grupo, né, porque é um outro tipo de aprendizado, mas esse aprendizado remoto também deu certo? Na verdade, com certeza os alunos passaram por uma adaptação, tiveram um desafio também. Mas o maior desafio vem por parte da educação, de nós educadores, da estrutura, porque a escola ela é um palco. É um palco, todo dia nós vamos lá para a escola para dar aula em tempos normais. Agora, com essa nova normalidade, nós precisamos adaptar esse novo palco. O aluno, geralmente, já está mais conectado com a tecnologia. Eu sempre tenho dito, Priscila, que o mundo já havia mudado. Há um bom tempo o mundo já havia mudado. Nós que não tínhamos adaptado isso ainda. Existe um momento agora na pandemia que não é somente na educação, em todos os movimentos, já existia tecnologia. A plataforma online já existia. A educação digital já existia. Nós fomos obrigados a adaptar a esse novo momento. E quando se fala em adaptação, o aluno tem mais facilidade para adaptar, porque já está mais conectado. A geração nova, por exemplo, ela é muito mais tecnológica. E aí o grande desafio que a educação vive. Porque antigamente demorava-se 20 anos para mudar uma geração. E hoje, foi feita a pesquisa recentemente nos Estados Unidos, que a cada 6 meses, a cada 6 anos nasce uma nova geração. Então, já nasceu uma geração conectada com a tecnologia, muito mais pronta para aprender com a educação digital. Só que a educação, quando eu falo a estrutura da educação, não estava preparada para isso. As escolas não estavam preparadas, nós, professores, não estávamos preparados. Como, por exemplo, a habilidade de fazer um vídeo, de gravar uma aula, ministrar uma aula remota. Então, foi um desafio muito maior para nós, professores. O aluno, consequentemente, teve mais facilidade para adaptar. E daí, esse aprendizado, né, que os professores tiveram nesse momento também, isso vai ser levado para a sala de aula depois de forma presencial, já que muita coisa mudou, né? Como o senhor acabou de dizer, os professores aprenderam muita coisa, aprenderam a gravar vídeos, né? A fazer transmissões, né? Faziam lives, então aprenderam tanta coisa. Isso vai ser levado também para a sala de aula, agora, assim, de forma presencial? Eu tenho dito que nós jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. Aquele normal que nós conhecíamos em 2019 nunca mais vai existir. Uma vez que nós tivemos acesso a novos recursos, novas conexões, fomos também convidados, enquanto educadores, a conectar mais com os pais, para que os pais e os responsáveis assumissem também a sua responsabilidade, que é importante falar sobre isso, Priscila. Os pais ou os responsáveis pelos alunos, eles têm o seu papel, que precisa ser cumprido, só que às vezes também não era cumprido. Às vezes mandava o aluno para a escola, na grande maioria, salvo exceções, deixava o aluno lá, o filho lá, como ponto de aprendizado. E aí, durante a pandemia, nesse isolamento social, nós fomos convidados a conectar ainda mais com o verdadeiro sentido da educação.
A base da educação, ela é pautada em valores, e valores que nós pais precisamos passar, porque eu falo que eu também sou pai, também tenho filho, e tive que assumir esse papel dentro de casa, ainda mais durante a pandemia. Então, certamente esses aprendizados, seja dos professores, que passaram a ter acesso a mais tecnologia, seja o aluno que agora soube e viveu a educação digital, dificilmente voltaremos àquela normalidade. Até porque, uma vez conhecendo essa ferramenta, a tendência agora é continuar mesclando a educação presencial com a educação digital. E aí eu vejo isso como muito positivo. O mundo já havia mudado, como eu disse aqui. Então é importantíssimo adaptar. Não é a hora de inventar, é a hora de adaptar. E quando se fala em educação, talvez o maior aprendizado é ter mais habilidades para criar possibilidades durante a adversidade. Porque o Brasil ficou, inclusive, entre o ranking dos países que mais demoraram voltar para a aula presencial. Então, não é sobre educação ou não, é sobre habilidade de adaptar, habilidade de conectar e chamar toda a comunidade escolar, envolvendo pais e alunos, para que todos nós uníssemos ainda mais e sobrevivermos a essa circunstância. O papel dos pais nesse momento foi muito importante, né, em vários aspectos, né? O primeiro, para ajudar muitas crianças que ainda não tinham habilidade para vários programas, né, de computador, que não sabiam ali, de repente, anexar uma foto, mandar um e-mail. Então, os pais tiveram uma tarefa também, né, muito grande de ficar ali ao lado dos filhos, e assim como o senhor disse, um papel importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco também da independência que as crianças criaram neste momento, se isso aconteceu, e também como foi essa aproximação dos pais nesse processo de aprendizagem? E quando se fala, brilhante a sua pergunta, quando se fala em aproximação dos pais, esse é o ganho. Se nós perguntarmos para uma criança, por exemplo, daqui 5 anos, como que foi a pandemia para ela, talvez ela vai dizer que foi o momento que ela mais passou junto com os pais. Você que está assistindo agora, você que tem filho, é o maior ganho talvez que nossos filhos tiveram neste momento, foi a nossa presença. E aí sim, não somente a habilidade dos filhos terem que acessar a tecnologia, nós dávamos um suporte a eles, nós também fomos desafiados. Mesmo também mostrar que vai dar tudo certo, que tudo isso vai passar. Então, até dentro da inteligência emocional, que é um campo de estudo que eu trabalho muito, como que nós, pais, nos portamos perante aos nossos filhos durante a pandemia. Porque quando é uma criança, ela não tem muita habilidade de interpretar o que está acontecendo. O adolescente, sim, já passa a ter mais ansiedade, o adulto, etc. e tal. Só que independente da fase, da faixa etária dos nossos filhos, todos nós pais fomos provocados a aproximar ainda mais deles. E aí talvez seja um ponto positivo. Nessa aproximação tivemos a oportunidade de ensinar, de aprender, de conectar e de trazer a educação para dentro de casa. Aquela história, deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho, ela foi quebrada na pandemia. Se os problemas estavam em casa, agora nós tivemos que abraçar e resolver isso. Então a educação, esse relacionamento pai e filho, até dentro do casamento também, junto ali da pandemia, foi uma oportunidade sim de aprendizado. Eu sempre pergunto, Priscila, se a pandemia fosse uma professora, o que nós estamos aprendendo com ela? E daí, daqui a pouco, a gente vai viver aí esse novo normal, né? Vamos voltar, se Deus quiser, logo, né, a trabalhar. Então, voltar a trabalhar nos nossos locais, não estaremos mais home office, né? Estamos gravando agora, né? Eu estou aqui na minha casa, acredito que o senhor na sua, ou pelo menos no escritório, mas assim, de uma forma isolada. E daqui a pouco a gente volta a uma rotina adaptada, mais uma rotina, né? Esses ganhos, então, que o senhor até mencionou aí nesse momento de pandemia, eles vão se perder ou vão continuar, né? Os pais vão continuar ainda né, com essa aproximação, ou com o passar do tempo a gente vai se perder de novo? A tendência é que esses ganhos passam a ser mais percebidos, né? Porque nós, como pais, tivemos a oportunidade de aproximar mais dos filhos, e é um momento lindo isso, os filhos também tiveram, então não consigo dizer se daqui a um bom tempo isso vai passar, mas certamente você falou brilhantemente, o novo normal. Algumas pessoas estão esperando o normal voltar, não vai voltar ao normal, é um novo normal que nós vamos viver. Então, nesse ganho da aproximação de pais e filhos, da aproximação da comunidade escolar, por exemplo, a escola que meu filho estuda, tivemos
tínhamos que aproximar muito da escola, conversar com os professores ainda mais, com a diretora, perceber o que nós poderíamos, eu e minha esposa poderíamos fazer para conectar ainda mais a educação dos nossos filhos. Esses foram os ganhos que passarão ou passaram a ser mais percebidos. E quando é mais percebido esses ganhos, a primeira coisa que a gente faz é querer, né? Querer aproveitar esses ganhos e querer trazê-lo com cada vez mais intensidade para nossas vidas. Então eu vejo essa aproximação como uma oportunidade de melhoria, ou talvez de desafio maior. Aquelas famílias que já era mais conflituosa, os conflitos talvez ficaram ainda maior. Aqueles pais que não participavam do rendimento escolar dos filhos tiveram mais dificuldade. O professor que não tinha habilidade com a tecnologia teve mais dificuldade também. Então, eu falo que a pandemia é como se fosse uma lupa, né? Ela aproxima algumas circunstâncias que já não estavam boas antes, que precisam ser resolvidas agora. Nesse momento em que a volta às aulas acontece de uma forma mais gradativa, tem ali um rodízio de alunos em algumas escolas, mudanças de horário, como o professor, o aluno e os pais conseguem se adaptar, né, a esse novo modelo? Algumas crianças, por exemplo, que têm problemas respiratórios, não podem voltar às aulas nesse momento. E como elas vão ter a aula ali de uma forma híbrida, o professor vai estar ministrando a aula para uma turma grande e, ao mesmo tempo, tem que dar atenção ao monitor, né, uma telinha, como que é? É um desafio ainda maior, eu acho que é uma oportunidade de olhar para as pessoas, para os alunos, como seres únicos mesmo. Então, assim, é dividir a atenção, é colocar um foco de atenção individual. Aquela história do coletivo, ela também se perdeu um pouco, né, durante a pandemia, porque ficou todo mundo se protegendo. Durante a pandemia, nós experimentamos ansiedade, experimentamos o medo, e quando a gente está experimentando ansiedade ou medo, o primeiro sentimento que a gente tem é um instinto de proteção. A gente quer pensar na gente e pensar um pouco no individual. Então, quando se fala em individual, é olhar para o outro com a sua individualidade também. No Brasil, fala muito em padrão de igualdade. Igualdade, eu sempre falo nas minhas aulas, que igualdade é somente nos direitos, porque nós, enquanto seres humanos, somos diferentes. Essa ideia de padrão de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, tem limitado as pessoas a pensarem um pouco mais somente no coletivo, mas olhar para as pessoas como individuais. Olhar como indivíduo, o nome diz um indivíduo. Então, se ele é indivíduo, ele é único. Ele precisa se olhar dentro da sua individualidade. Aí sim, Priscila, aumenta mais o desafio do professor. Porque ele precisa olhar para o aluno presencial, ele precisa olhar para uma câmera e conectar com esse aluno. Então, talvez nós sejamos melhores. Por isso que eu falo, não voltaremos ao normal, voltaremos melhores. O desafio é maior, mas certamente o ganho será maior também. Um aluno que ele passa a ser percebido como único, dentro da sua realidade. Se ele tem um problema respiratório, ele não pode participar de uma aula presencial, mas ele precisa ser percebido como aluno, esse senso de pertencimento, mesmo que à distância, de forma digital, cria no aluno empoderamento, ele se sente percebido, ele se sente acolhido. E acolhimento talvez seja a palavra do momento. Na educação, é a hora agora de olhar não somente para a didática em sala de aula, para olhar como relacionamento. O quanto que nós estamos percebendo esse aluno, o quanto que a educação também é o acolhimento. A educação em 2020, ela não está sendo pautada somente nos resultados, em se o aluno vai tirar 10 ou 0 na prova. Ela precisa ser percebida como um indivíduo que precisa ser acolhido, percebido, e nós, professores, conduzimos esse aluno para melhores resultados a partir da educação. Era exatamente o que eu pensava já para a sequência da nossa conversa, essa questão do acolhimento, né? O senhor comentou que dentro de muitas casas foi um tempo de se falar da doença, da contaminação, dos riscos, do medo, da ansiedade, mas também de os pais trazerem ali uma certa paz, uma certa tranquilidade, um certo controle, mesmo que os pais também estivessem numa situação de ansiedade. Porém, nem em todas as casas essa inteligência emocional aconteceu. Algumas pessoas realmente perderam, né? Alguns adultos perderam ali completamente o controle e acabaram, as crianças percebem isso, né, mais do que qualquer um. E como vai ser esse acolhimento, então, das crianças nessa volta às aulas? Né? Muitas voltam ali com bastante medo de contaminação, da doença, mas também muito inseguras, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso.
E antes de responder a sua pergunta, Priscila, eu quero até explicar como que isso funciona em nossa mente, né? O cérebro, ele funciona por expectativa. A gente acorda de manhã e imagina, eu vou passar na rua tal, vou na padaria tal tomar o café, vou levar meu filho para a escola. A gente cria toda uma rotina em nossa mente todos os dias de manhã. Quando a gente acorda, o nosso cérebro já tem dentro dele uma expectativa de como que será o dia. E aí, o que aconteceu durante a pandemia? Essa expectativa não teve mais, gente. Nós não sabíamos mais quando queria voltar, se iríamos ou não voltar para o presencial. Então, toda a expectativa foi gerada, na verdade, foi retirada durante a pandemia, né? E aí, o que acontece em nossa mente? Quando há essa ausência da expectativa do cérebro, desencadeia ansiedade. Só que vem um desafio ainda maior, Priscila. Quando nós experimentamos a ansiedade, junto ao medo, porque o medo de ser contaminado, o medo de contaminar alguém, o medo de cumprimentar alguém, você já entra no elevador com medo que alguém pode contaminar você. Ansiedade mais medo desencadeia angústia. Então, esse acolhimento dos filhos, agora no retorno às aulas presenciais, precisa ser identificado como que ele retorna. Como que está a emoção desses alunos? O que eles passaram durante essa pandemia? Porque olhar para o aluno somente dar boas-vindas na sala de aula presencial não é mais o suficiente. Às vezes, e talvez o maior sintomas que as pessoas têm experimentado em tempo de pandemia é a angústia. E o que é a angústia? Conforme eu expliquei, é a soma de ansiedade mais medo. Então, esse acolhimento em sala de aula, esse retorno para o presencial, ele exige de todos os profissionais da educação, não somente os professores. Um acolhimento, como você falou brilhantemente, olhar para esse aluno e perceber como que esse aluno volta. Como que foi a experiência para ele passar uma pandemia em casa, um isolamento social? Nenhum de nós imaginávamos lá em janeiro de 2020 que fôssemos viver um isolamento social. Nenhum país, nenhuma escola, nenhuma empresa estava preparada para isso. Então, como ninguém estava preparado, as reações também foram diferentes. Cada um reagiu de uma forma. Então, o aluno, ele sempre tem que ser percebido como diferente. Mas a forma que ele viveu essa pandemia dentro de casa, nesse isolamento social, foi também diferente. Então, eu tenho olhado para os alunos, eu olho para a educação hoje, percebendo como que esse aluno chega. Ele chega mais ansioso, mais tranquilo, talvez com angústia ou não, para que antes de eu passar o conhecimento didático, eu preciso identificar, fazer um diagnóstico, como que esse aluno volta para a sala de aula. E daí, no caso dos pais, né, já vai gerar também uma ansiedade do envio dessas crianças para a escola, com todos esses riscos ainda, né? Não se sabe exatamente de que maneira, né, as crianças ainda podem se contaminar, as reações que elas podem ter ou não, se vão ficar assintomáticas, os riscos dos professores, né? Tem a questão de voltar a usar transporte público. Então, como que os pais também ficam nesse momento? Há uma angústia também envolvida aí, né? Exatamente. E além da angústia, Priscila, vem a insegurança, né? É uma responsabilidade muito grande, porque o pai, a mãe, hoje, o responsável, ele tem a consciência que ele é responsável por essa decisão. Eu preciso ter a consciência da consequência que eu posso ter de colocar meu filho na sala de aula presencial ou não colocar. Tudo vai ter uma consequência, seja positiva ou negativa. Então, assumir a responsabilidade de criar um filho já é um desafio. Agora, além disso, nós temos a responsabilidade de escolhermos se nós optamos ou não em mandar o nosso filho para a escola. E aí, quando assumimos essa responsabilidade, vem a insegurança. Então, eu tenho percebido muitos pais, eu tenho atendido muitos pais, conversado com muitos pais e percebendo que, às vezes, a insegurança não está no aluno, a insegurança está no pai, se ele retorna ou não. Aí eu tenho questionado, mas o que te faz sentir inseguro? É a ausência da informação, é a falta de clareza na informação. Às vezes também não é tão explicado, Priscila, como que vai ser essa aula, como que vai ser o comportamento desse aluno, como que ele será acolhido. Então, o Brasil, ele peca muito nessa morosidade das informações. Deixa muito obscuro, às vezes, como que vai ser. Então, o primeiro sentimento que o pai tem, às vezes, ou a mãe, olha, não vou mandar. Se eu vou mandar, eu estou mandando, mas estou mandando também inseguro esse filho para o retorno às aulas. Então, seria essencial que, neste momento, que bom que tenho a oportunidade de falar aqui com você hoje, né, sobre esse tema, para que todos nós pais, primeiro sentimento que a gente possa experimentar, Priscila, vai dar tudo certo, tudo isso vai passar. E também saber que, independente da decisão que nós tivermos, nós estamos exercendo o nosso papel de pai e mãe, que é também assumir as escolhas nesse momento aí.
A gente percebeu também que nesse momento de pandemia, claro que o poder público, né, se responsabilizou por muitas questões, mas da contaminação, muitas vezes a responsabilidade ficou no cidadão, né, de ele mesmo se proteger, seja ali com álcool em gel, uso da máscara, tomar cuidado, aglomerações e tal. E os pais, eles devem passar também para as crianças, independente da idade, esses cuidados, essas responsabilidades, porque a primeira coisa que a gente pensa quando vai enviar a criança para a escola vai chegar e já vai abraçar o amiguinho, e já vai conversar perto, vai dividir lanche, e quando vê já está ali sem a máscara. Como que fica também essa responsabilidade dos pais no ensinamento dos filhos em relação à proteção? Excelente a sua pergunta, Priscila, porque é exatamente esse o papel de nós pais ou responsáveis, é orientar os nossos filhos sobre esse retorno às aulas. Porque não é somente o papel da escola colocar lá, deixar as orientações, entregar o álcool em gel. Nós, pais, precisamos trazer, no mínimo, a consciência para os filhos sobre como se proteger e como evitar a contaminação. Se nós vamos ser contaminados ou não, não tem como prever isso. Agora, a orientação, a educação que precisa ser implantada dentro de casa sobre como lidar com o Covid, talvez seja muito mais da nossa responsabilidade. E esse papel de esperar que somente a escola proteja os nossos filhos, esperar que somente a escola oriente, é como se nós estivéssemos transferindo a nossa responsabilidade. Então, orientar os nossos filhos para que eles compreendam que nós estamos em meio a uma pandemia, que precisamos nos proteger, pensar mais no próximo, pensar mais no outro, talvez seja o melhor momento de reflexão que nós temos agora, em qual orientação que nós temos dado, qual exemplo que nós temos passado para os nossos filhos sobre proteção, porque é sobre pensar no próximo também. A pandemia não é somente você se proteger, é você pensar, se eu me contamino e eu contamino mais alguém, eu posso estar também ferindo outras pessoas com a doença. Então é hora de todos nós, pais e responsáveis, nos policiarmos nas orientações com os nossos filhos a respeito do Covid-19. Professor, e para a gente terminar, qual o recadinho, então, final para os pais, né, nesse período, então, de volta às aulas, né, de tantas incertezas que a gente tem ainda nesse momento de pandemia? Eu quero deixar um recado para todos os pais que estão nos assistindo, que tudo isso vai passar. Talvez você pode ter experimentado um sentimento assim, mas o que fazer agora com meu filho em casa? O que fazer se voltar ou não presencial? Tudo vai dar certo, tá tudo bem experimentar o medo, tá tudo bem experimentar a ansiedade. Todos nós estamos vulneráveis com essa situação. Conecte com o verdadeiro sentido da educação. Conecte com o verdadeiro propósito da educação. Conecte com a educação que você recebeu dos seus pais lá no passado. E aí você vai se sentir muito mais pronto para retransmitir essa educação para os seus filhos. Não há ninguém no mundo mais preparado para falar de educação com os filhos do que os próprios pais. Então, vai dar tudo certo, tudo isso vai passar. Enquanto não passar, que possamos nos conectar ainda mais com amor, com acolhimento. A verdadeira educação, ela nasce a partir do amor. E falando em amor, pais e responsáveis são que mais brilhantemente exercem esse papel. Agradeço, então, a participação de Lucas Fonseca, pedagogo e gestor educacional. Muito obrigado por dividir conosco, assim, tantos conhecimentos. Muito obrigado, foi uma honra. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.